Fala, rapaziada, vou estar trazendo aqui para vocês, né, os times dos mais indicados, né. Algumas coisas por acontecendo, né, o pessoal que escalou antecipado, né, alguns não atualizaram os times ainda, outros já atualizaram. Então tem que ver que vai ter uma migração aí, né, vai ter uma mudança talvez nesses números, tá? Eu vou explicando conforme for o vídeo for passando. Mas até o momento foram assistidos 65 vídeos, somando um pouco mais de 20 horas, tá? Então deixa o like aí para fortalecer a gente aí. E eu vou estar falando para vocês os nomes. A gente tem o Rossi como goleiro mais indicado, com 37% das escalações, tá? Na sequência a gente tem ali o Marcos Felipe e o Léo Jardim empatado com 13% das escalações. Aí a gente teria o Rocher, né, que viria logo atrás ali, mas daí tá tendo as atualizações, né? E conforme tá tendo as atualizações, né, vai haver uma migração desse goleiro. Eu percebo que o Rafael vem crescendo o número dele, tá, de indicações. O Rafael aparece logo depois ali na sequência com 10% até o momento. Mas como eu falei, ele tinha menos e vem subindo essas escalações, tá? Conforme aí atualizando os times. Então, daí dando sequência ali, o Rossi 37, Marcos Felipe e Léo Jardim a 13. Então estão empatados, né, com 13% das escalações, mas aí esse número pode oscilar, né, conforme a galera for migrando e atualizando os times. Rafael com 10%, o Everton do Palmeiras com 5%, o João Ricardo e o Anderson do Cruzeiro empatados com 3%. Tá? A gente tem aqui o Rossi, eu acho ele um custo-benefício muito bom. Tá? Ele precisa de pouco para valorizar, tem um SG viável, né, 1,57 para valorizar e custa 5,52 cartoletas. Né, o goleiro mais indicado até o momento. No banco, rapaziada, a gente tem o Anderson, que ele está sendo pouco indicado, mas tá. Mas eu vou estar botando aqui uma apostinha no Ronaldo, né? Bem que o Anderson precisa de menos para valorizar, qualquer coisa que ele entrar ele já ajuda a gente nas cartoletas. Tá? Os zagueiros. O zagueiro mais indicado até o momento está sendo o Gustavo Gomes, do Palmeiras, tá? Eu até botei aqui no Joga 10 News para tentar ver qual é esse Palmeiras que vai vir, se ele vai vir com Gomes e Luan. É porque o Murilo teve algumas indicações ali, pouco, mas teve, né? O Murilo teve 3% das indicações. Por enquanto é o Gomes e o Luan. Marcos Rocha também teve algumas indicações ali nas laterais. Então, goleiro até o momento tem o Gustavo Gomes, 40% das indicações. Depois, aí eu considero ali nenhuma unanimidade até o momento, né? O Rossi também não chega a ser uma unanimidade, apesar de estar um pouquinho à frente dos outros. Mas o Gomes está muito próximo do Arboleda, que tem 37% das indicações. E o Léo Pereira, que tem 36% das indicações, tá? Então esses três aqui eles estão muito próximos, né? O Gomes precisa de 6,75, custa 9. O Arboleda custa 7, precisa de 3. O Léo Pereira custa 6, precisa de 2. Mas aí até o momento, como é os mais indicados, a gente vai estar indo com Gomes e Léo Pereira. Provavelmente eu vou estar botando Arboleda, né? No outro timezinho lá que a gente vai fazer das peças alternativas, tá? Para quem quiser se tornar membro do canal, né? Eu vou estar fazendo uma live só para os membros aqui, né? Foi liberado agora para se tornar membro. Eu vou estar fazendo uma live onde a gente vai analisar mais profundamente os números, tá? Aí daí na sequência a gente tem ali o Luan, com 24% das escalações, né? O Luan do Palmeiras. O Alan Franco, com 14% das escalações, né? Eu acho que é para quem tem menos cartoletas ali, né? O Luan custando 6 e o Alan Franco custando 7, tá? Se bem que o Alan Franco está muito próximo ao Arboleda ali. Né? Aí a gente tem o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, com 13% das indicações. E ali um pouco mais ousado, né? Menos indicados, a gente tem o Fabrício Bruno, com 9%. O João Marcelo, do Cruzeiro, com 4% das indicações. E o Maicon, né, estaria empatado com o Murilo ali, com 3% das escalações. Mas como a gente já viu no Joga 10 New, o Murilo não está aprovado. Tá? O Maicon é o do Vasco. Então a gente foi aqui com o Léo Pereira e o Gustavo Gomes. Na reserva a gente tá botando aqui esse Fabrício Bruno, que ele está cotado. A gente tem aqui o Maicon, o Luan é caro. O Alan Franco é caro. Tem o Ferrarese, tem o João Marcelo aqui também, tá? Mas a gente vai estar com o Fabrício Bruno, que é desses que estão aqui é o que está mais cotado, tá? O Fabrício Bruno está com 9% das indicações. Nas laterais, né? Aí eu considero já uma unanimidade, né?
Nas laterais a gente tem um Piquerez em 59% das indicações, tá? Então eu já considero unanimidade, ele tem mais da metade das indicações, né? Tem potencial. Daí a gente tem, quero dar uma olhada aqui no Flamengo, porque a gente estava vendo muita gente escalando o Ayrton Lucas, tá? Então aí começou a ficar dúvida e a galera começou a alternar. Alguns estão mantendo o Ayrton Lucas, outros estão mantendo o Vinha, tá? Mas eu acredito que se o Ayrton Lucas não for, grande parte, né, não todos, mas grande parte desse pessoal que está no Ayrton Lucas vai acabar migrando para o Vinha, que atualmente é o terceiro mais indicado, junto com o Igor Vinícius, com 14%. Então Vinha só no Ayrton Lucas, depois ficou essa dúvida e a galera já começou a migrar muitos para o Vinha. E ele já subiu e empatou com o Igor Vinícius ali com 14% das indicações. Tá? Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, né? A princípio, né, esse time vai estar sendo atualizado lá no Telegram, tá? Então a princípio a gente pode estar botando aqui o Ayrton Lucas com o Vinha na reserva, né? Mas eu tendo a atualizar esse time, tá? Quando sair as escalações, a gente vai atualizar esse time lá no Telegram. Ayrton Lucas aqui, o Vinha na reserva, tá? Aí a gente vai ter a escalação, né, do Flamengo e do Corinthians, então quando sair a escalação eu vou atualizar, né? Quem dos dois for jogar eu acho que tende a ficar aqui, né? O Igor Vinícius está com 14%, não sei nas atualizações se ele vai subir muito, mas acredito que fique entre esses dois aqui. Aí depois ali na sequência, né, tem o Piquerez 59, Ayrton Lucas 45, Igor Vinícius e Vinha 14. Lucas Piton está em 9% das indicações, Luciano Juba, uma pecinha um pouco mais ousada ali, em 6% das indicações, o William do Cruzeiro em 4% das indicações, e daí a gente tem ali empatado em 3% o Bruno Pacheco, o Marlon do Cruzeiro e o Marcos Rocha. Tá? Nos técnicos a gente tem Tite em 26% dos times, o Abel Ferreira em 17%, né? Não é uma disparidade muito grande, né? Então todos os dois ali são boas peças, inclusive o Rafael Paiva do Vasco, tá? O Rafael Paiva está em alguns times ali, talvez pela questão da valorização, né? Que ele precisa de muito pouco para valorizar. Deixa eu tirar esse filtro aqui, botar o provável, tirar o Flamengo para aparecer os demais. Daí na sequência ali aí a gente vai ter um pouco mais ousado, né? O Luiz Uberia também 12%, não está muito distante. O Jair Ventura em 7% das escalações e o Rogério Ceni em 3%. Tá? Enquanto a gente vai estar indo com o Tite. Tá? Esses são os mais indicados até o momento. No meio de campo, a gente tem o Dela Cruz, eu considero uma unanimidade. Tá? Dela Cruz está em 91% das escalações. Daí a gente tem ali muito parelho. Tem o Matheus Pereira em 34% das indicações. O Rafael Veiga em 29%. O Tassiano e o Everton Ribeiro empatado em 22% das escalações. Tá? Então aqui eu tenho o Matheus Pereira em 29% e o Tassiano e o Everton Ribeiro empatado em 22%. Né? Eu não sei como é que vai estar acontecendo essas atualizações, né? Mas eu acredito que vai ter uma mexida aí. Aí depois a gente tem ali um pouco menos cotados, a gente tem o Mateuzinho e o Cauli em 16% das indicações. O Iago Pikachu em 6%, empatado em 4% a gente tem o Pochettino, o Arias e o Payet. Tá? O Payet não estava provável, eu não sei se joga, eu acredito que não, pelo menos até não estava. Bem que eu vi uma notícia que o Payet talvez voltasse, tá em dúvida aqui. Tá? O Payet é uma pecinha mais ousada aí, 4% das indicações junto com Arias e com Pochettino. Então aqui a princípio a gente vai estar ou com Tassiano ou com Everton Ribeiro, né? Por enquanto eu vou estar deixando o Everton Ribeiro aqui, porque daí eu acho que eu consigo botar o Tassiano na reserva, não ficar no Matheus Pereira. É aqui o que sobrou pra gente botar aqui na reserva desse time. Aí tem o Mateuzinho do Vitória, né? Que está sendo cotado ali em 16% das escalações, então interessante. Tá? O Tassiano cabe aqui. Vai estar deixando o Tassiano. No ataque, né, o Vegete eu considero unanimidade, tá?
E chegamos nos atacantes. O Vegete, ele considera uma unanimidade. O Vegeta ele está em 82% das indicações, né? 82% dos times escalados. O Caleri ele estava em 52%, né? Então o Caleri estava em 52% das indicações, em 56% das indicações, e tende a haver uma migração, né? Então bastante gente estava já dobrando com o Luciano, né? Já tinha um pessoal dobrando. Quem não estava dobrando, né, tende a migrar do Caleri para o Luciano. Então o Luciano ele era o terceiro mais indicado com 23%, mas eu acho que esse número dele tende a subir, tá? Que o Caleri era o segundo, então ele tende a migrar esse pessoal dele ali, muitos para o Luciano. O Pedro era o terceiro, né? Com a saída do Caleri, ele passa a ser o segundo mais indicado, com 39% das indicações, tá? O Caleri tinha 56%, o Pedro 39% e o Vegeta 82%. Então o Pedro vai estar aqui. E o Luciano, que estava em 23%, era o quarto mais indicado, ele já passa a ser o terceiro com a saída do Caleri, e eu acredito que esse número dele tende a subir, talvez até passando o Pedro, tá? O Luciano estava com 23%, o Pedro com 39%. Depois a gente tem ali, não muito distante, o Hendrick, com 20% das indicações, né? Então ali, creio eu que o Luciano vai subir, né? Mas aí pode migrar talvez um pouco para o Hendrick, então temos que analisar como é que vai ficar esses números, tá? A gente vai estar fazendo atualização lá no Telegram desse time. Depois a gente tem o Everaldo do Bahia, com 15% das indicações. O Cebolinha, o BH do Flamengo e o Estevão do Palmeiras, em 4% das indicações cada. E Lusteiro, um pouco mais ousado ali, em 3% dos times. Então por enquanto a gente vai estar aqui Luciano, Vegeta e Pedro. Tá? Na reserva aqui a gente tem o Everaldo. Deixa eu ver quem é que está na sequência aqui. Seria o Hendrick, né? Será que o Hendrick cabe aqui nessa reserva? Hendrick, nossa reserva. Fechou? Esse é o timezinho aqui dos mais indicados, tá? Por enquanto. Deixa o like aí para fortalecer a gente. Quem quiser se tornar membro, para a gente estar conversando mais, trocando ideia, analisando jogador a jogador, número a número, e quiser ajudar a fortalecer o nosso crescimento, é só se tornar membro do canal aí que foi liberar pra gente. E capitão, o Vegeta é 34% de escalações como capitão. A gente tem um Caleri a 17%, o Luciano a 9%, o Dela Cruz em 6% e o Pedro e o Hendrick empatado em 3%. Tá? O Vegeta já era o capitão com 34% das indicações. E daí o Caleri era segundo com 17% e o Luciano com 9%. Com a saída desses 17% do Caleri, né, a gente vai ter nas atualizações uma migração. Eu acredito que grande parte vai migrar para o Vegeta, uma parte vai migrar ali para o Luciano, né, e talvez disperse entre outros também. Mas aí eu acredito que vai se manter entre isso, né, Vegeta e Luciano, para quem quiser um pouquinho mais ousado aí. Tá? Como esse aqui é o mais indicado, então a gente vai estar indo com ele, né. No alternativo a gente pode estar botando aí de repente o Luciano de capitão, tá? Vamos estar salvando esse time aqui no Cartola. 123 cartoletas. Eita, expirou aqui meu time, tá? Mas esse é o time aqui. Eu vou só estar atualizando minha conta aqui, né? Pra fazer a atualização para poder salvar esse time, tá? Vou até deixar aqui porque daí eu vou salvar ele. Expira lá o prazo da cartomante. Eu tenho que fazer login novamente para poder pingar aqui. Tamo junto. Valeu, rapaziada.